Ah, já começou já. Ah, tá. Que bom. Não, fica tranquilo, depois dá pra fazer um corte. O luxo da edição, né? Exatamente. Bom, então, bom dia, Tadeu. Tudo bem? Como você Bom está? dia. Eu sou o João Gabriel e hoje a gente está aqui para fazer mais um episódio do podcast do Matemático Queer. E esse podcast, ele tem como tema principal a gente discutir um pouco a respeito das ideias da sua dissertação. E aí eu não vou falar o nome dela, nem o seu nome, porque eu quero que você se apresente, tá bom? Ah, tá E bom. aí você pode se apresentar se você quiser, do jeito que você quiser. Bom, eu me chamo Tadeu. Eu tenho 25 anos. Eu fiz licenciatura na UFRJ, fiz a licenciatura em matemática, né? Logo depois eu emendei no mestrado, foi muito direto, foi logo depois. Começou a pandemia, então eu fiz o mestrado todo na, na, na pandemia, o que teve pontos bons e ruins, assim, mas no geral, eu acho que faltou um pouquinho daquele calor humano, né, que é o que a gente gosta no mestrado, né, de justamente conhecer novas pessoas, conhecer, enfim, trocar ideia ali pessoalmente, mas tudo bem. E aí depois eu comecei a minha carreira, né, como professor, justamente nesse período pós-pandemia, então foi tudo uma doideira, foi tudo meio caótico, assim. Tudo novo, né, Tudo, praticamente. exatamente, tudo novo, e aí começaram a falar, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E eu, assim, totalmente perdido, mas hoje em dia já estou mais tranquilo. Hoje em dia eu faço uma especialização em ensino bilíngue e estou fazendo uma pós também em gestão escolar. Ensino bilíngue você faz? E qual outra língua que é? Pois é, na verdade é um curso de ensino bilíngue, mas eu até tenho essa sugestão que eu acho que eles deveriam mudar assim, o nome, porque na verdade é multilíngue. É, na verdade, como a gente integra os processos culturais, não só linguísticos, né? Na verdade, a língua e a cultura estão muito associadas, mas geralmente quando a gente pensa em bilinguismo, a pessoa pensa só no aspecto da língua, né? E não é só isso, é uma questão de construção da linguagem mesmo, de como a língua pode ajudar a articular atividades, principalmente multidisciplinares, transdisciplinares, passando pelos aspectos culturais, aí não fica só focado no inglês, por exemplo, que é o grande bambambam, bam, bam, geralmente, quando a gente fala de ensino bilíngue, né? Mas É a, acaba que, de fato, esbarra mais. é a rainha da sala, o inglês, né? É a rainha da sala exatamente do bilinguismo, quando a gente vê tudo isso, né? Enfim. E minha pesquisa é sobre a teoria do reconhecimento. A teoria do reconhecimento é uma teoria que ela tem vários autores, na verdade, que estão ali discutindo isso. E a teoria do reconhecimento, eu escolhi, na verdade, né, a partir de um autor específico, que era o Ronald, que é um autor alemão, um filósofo alemão, que foi o que eu fui esbarrando, né, ao longo das leituras, e aí foi o que foi me interessando mesmo. Eu tive algumas ideias que eu fiquei, caramba, isso aqui faz todo sentido, e aí a teoria dele foi me chamando a atenção. E como o próprio nome diz, teoria do reconhecimento, né, sobre como que a gente é reconhecido em diversos estágios e esferas, eu achei isso interessante para fazer um paralelo com como que a gente reconhece, ou não, né, estudantes nossos na sala de aula de matemática. Então, foi caminhando por aí, para essa perspectiva psicológica, para essa perspectiva social, para entender como que acontece reconhecimento ou não nas salas de matemática. E para analisar isso, na verdade, a gente tomou como referência uma pesquisa com alunos que estavam na graduação, com estudantes de graduação. Então, para saber qual era como estava fresquinho na cabeça deles, as vivências na escola, como é que estava fresquinha essa memória toda, a gente foi por aí. A gente pegou essa pesquisa e aí fomos
avaliando como é que eram as experiências em sala de aula, como é que eram as experiências em docência, porque a gente sabe que quando a gente está na graduação, muitas pessoas já estão em sala de aula, isso é comum na nossa profissão, então a gente foi para essa pegada. Eu fico pensando, que você falou que foi no período da pandemia, né? Eu fico pensando como é que deve ter sido esse processo da pandemia. Porque, no meu caso em específico, a pandemia mudou muito o jeito que eu estudo. Tipo, demais, demais, demais. E aí mudou Sim. muito sobre mim também. Eu comecei a estudar muito mais. Então, fico pensando se. Com certeza deve ter tido uma influência, né, da pandemia também, né? Na sua pesquisa, no caso. Com certeza. Muitas pessoas pesquisaram sobre pandemia, né? Sobre esses efeitos. E, Eu, inclusive, eu jogo tudo a culpa na pandemia. Eu falo, é, por conta da pandemia, aconteceu isso, isso e aquilo. as pessoas pararam de jogar um pouco a culpa nos signos e começaram a jogar na pandemia. Mas realmente fez um processo diferente, porque como eu tinha acabado de sair da graduação e começou a pandemia, as escolas aqui do Rio de Janeiro, né, que é de onde eu falo, estavam naquele caos também, de tal como as outras, né, tentando se entender. E foi um período que eu fiquei meio que sem emprego, né, então eu fiquei somente no mestrado, então basicamente a minha rotina inteira era o mestrado. Então eu assistia às aulas, aí eu lembro que eu fazia uma bateria, assim, de segunda a sexta, leitura, 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 ficava lendo, 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 lendo. Aí no sábado eu fazia um registro, já mais ou menos um resumo do que eu queria escrever, e no domingo eu passava o domingo inteiro escrevendo a dissertação, tanto que eu escrevi ela de forma até rápida, até. Eu escrevi ela mais rápida do que o meu TCC da graduação, porque a pandemia deixou a gente enclausurado e totalmente focado assim, em uma tarefa, né, seja de trabalho, seja de estudo. Isso pode ter levado a gente o estico e teco aqui, a cabeça que não funcionou direito, mas eu fiquei muito focada, eu fiquei muito imerso na escrita. Eu sei bem como é. Passei por isso também. Mas no meu caso foi ao contrário. Eu fiz com a monografia isso, com o meu TCC. Mas eu já estava no final da pandemia, assim, final entre aspas, né? Ali de 2022. Então eu já tinha saído um pouco. Aquele finalzinho mesmo, aquele restinho. Bom, mas uma coisa que eu queria te fazer uma pergunta sobre a sua dissertação. Você já terminou de falar sobre, inclusive? Acho que já deu um bom resumo. Dei um bom Ok. resumo. Bom, então eu vou passar para minha primeira pergunta para você. Isso. Quando eu li a sua dissertação, eu fiquei pensando assim, é uma questão que eu uso até nas minhas pesquisas, que eu penso como que essa discussão vai ser pertinente dentro da matemática. É uma questão que inclusive, me questiono muito sobre as minhas pesquisas, e aí eu vou questionar você agora, vou jogar a bomba para você, para ver sua reação. Para você, quais discussões são pertinentes assim na matemática? Eu vou até dar um passinho para trás, assim, porque é muito comum na matemática, quando a gente está em sala de aula, por exemplo. E aí, vou falar tanto da matemática escolar, né, quanto no nível da graduação, pós-graduação, enfim. Mas quando a gente está na sala de aula de matemática, é óbvio que a gente escuta quase que todo dia aquele famoso jargão de nossa, mas para que eu vou usar isso na minha vida? Sei lá o quê, essas coisas nesse sentido. Né? Essa pergunta vem no sentido de, mas o que é pertinente aqui para a minha vida? Né? O que é útil aqui para a minha vida? E eu fiquei tão cansada de ouvir isso que eu já até fiz uma apresentação PowerPoint, que é a primeira que eu dou no ano, a primeira aula sobre isso. Eu acho que a gente tem Respostas que... usuais para a pergunta tal. Exatamente. É o FAQ da matemática. E a gente tem que entender, eu acho que isso é difícil até para uma criança ou adolescente entender, que nem tudo que a gente aprende é usável diretamente na nossa vida. Né? E isso não vale só para matemática, vale para qualquer coisa. Por mais que, por exemplo, a biologia tem muitas coisas do corpo humano. Tem muita coisa que eu não preciso saber sobre o corpo humano para estar vivo ali, né? Para existir. Assim como na matemática tem muitas discussões que existem que eu não preciso saber para poder viver o meu dia a dia, né? De fato. Mas a escola tem um papel muito maior do que ensinar só o que a gente vai usar na vida, né? Diretamente, no nosso trabalho, no sei lá o quê. Até porque senão a função da escola seria completamente diferente do que ela é hoje em dia, né? A gente sabe que a escola tem um papel socializador, a gente sabe que ela tem um papel principalmente de instigar, eu acho, o pensamento.
E aí, esse pensamento, ele não é restrito ao que a gente vai lidar quando vai comprar um pão na padaria, né? Eu acho que ele é mais aprender a raciocinar, aprender a fazer as conexões lógicas entre todas as áreas do conhecimento. Então, uma coisa que me irrita muito é aquele discurso de, mas eu sou de exatas, e isso dá uma desculpa, então, de você jogar a área de humanas, de linguagens para escanteio. Eu acho que hoje em dia é muito... o mundo demanda isso da gente, né? Já que a gente está falando de mundo, para que eu vou usar isso na vida? A realidade é que o mundo, ele exige da gente um conhecimento plural, que a gente tenha aspectos de todas as áreas do conhecimento para se construir enquanto indivíduo. E eu acho que, inclusive, a função da escola é transformar a gente em estudantes mesmo, no sentido de que eu tenho plena consciência que hoje eu, Tadeu, né, eu consigo estudar qualquer coisa que eu queira. Eu acho que isso que é o legal, né? Eu tenho um interesse hoje em estudar as questões de botânica. Eu vou saber estudar, sabe? Eu acho que é isso que a escola te dá. Ela te dá o poder de escolher o que você quer estudar, de para onde você pode ir, né? Esse é o papel da escola, na verdade, na minha opinião, né? Então, quando eu penso em discussões pertinentes à matemática, é isso, tudo por trás dessa ciência, ela é uma das ciências em que ensina a gente a estabelecer relações cognitivas mesmo. E quando a gente fala de mundo, né, o que é pertinente, tem diversos assuntos ali na matemática que, apesar de serem completamente inúteis em certo sentido, digamos assim, né, quando a gente fala de aplicação, exatamente, de ser inútil no sentido de não vai ter uma aplicação direta, né? Ninguém vai na padaria e vai comprar, né, uma quantidade de pães em que use uma fórmula de Bhaskara para... Isso é clássico, né? Mas a matemática, ela tem o seu valor para além, inclusive, do que as pessoas falam de não, mas a matemática é importante porque a vida é cercada de números e tal. Mas a gente sabe que no dia a dia escolar a gente vê coisas que não estão tão próximas assim, né, do estudante. Mas para mim, pertinente a matemática é isso, é tudo que faça a gente pensar e instigar e ter uma relação lógica. Eu acho que o raciocínio matemático, ele serve muito para isso, né? E nada acontece na sala de aula se o espaço escolar não for acolhedor. A gente acredita muito, né? Quando eu digo a gente, eu estou pegando acho que a galera do Matemática Queer aqui, né? E certamente diversos outros professores que acreditam na educação como se fosse uma educação pelo afeto, que ela acontece no espaço escolar, que ela acontece no espaço escolar acolhedor, e que, infelizmente, a gente sabe que a escola, que era um espaço que deveria ser seguro para diversas pessoas, ele acaba não sendo. E, para mim, escola é um espaço que a criança tem que brincar, tem que se divertir, tem que conversar, tem que estabelecer relações com outras pessoas, tem que saber estabelecer relação com outras pessoas. E se esse espaço não é seguro, o aprendizado de todas essas coisas que eu falei não funciona. E a gente perde um pouco do papel escolar. A gente tem uma dificuldade muito grande de atingir o nosso objetivo se o ambiente não é acolhedor, não tem esse calorzinho, né? E não tem essas reflexões sobre o ser humano. Então, para mim, discussão pertinente à matemática, ela vai além dos conteúdos, digamos assim, né? Esses conteúdos estão lá, eles são importantíssimos. Você quer ver uma discussão que todo mundo fala assim, por que eu vou ensinar isso? Eu amo o binômio de Newton. Binômio de Newton, para mim, apesar de ser uma coisa com aplicações extremamente limitadas, quando a gente usa o binômio de Newton, a gente estabelece tantas relações de contagem, de entender o mecanismo da coisa, tantas propriedades algébricas que estão sendo ali trabalhadas ao mesmo tempo. Envolve um raciocínio lógico que eu acho muito interessante. Né? E assim, qual é a aplicação de binômio de Newton na vida real? Pouquíssimas, né? Tem algumas da genética e tal, mas assim, para trabalhar a construção do conhecimento, raciocínio lógico, de botar em prática as propriedades algébricas, eu acho fascinante. E não tem como eu estar discutindo o binômio de Newton para minha turma se eles estão preocupados com diversas outras coisas, né? Se os alunos estão preocupados com diversas outras coisas e questões, e o clima não está bom, né? Inclusive, né, numa das pós que eu faço é sobre clima escolar, né? A minha escrita. Então, o clima escolar em N esferas, para mim, é muito importante. Então, a minha dissertação, inclusive, foi muito atacada nesse sentido de
questionar qual é a pertinência. Uma das respostas do questionário era justamente essa. Era uma pessoa falando... mas essa pesquisa é inútil, vai pesquisar sobre Newton ou Leibniz e sei lá o quê. Eu achei engraçado porque a pessoa tinha escrito na resposta tanto Newton quanto Leibniz de forma errada. Eu já fiquei assim, bom, você quer que eu pesquise, pelo menos escreve direito quem você quer que eu pesquise. Mas... Nossa, Fala. é bizarro isso, né? A gente ainda vai chegar lá, mas assim, quando eu li a sua dissertação e eu li esse comentário em específico, falei, cara, como é que a pessoa tem capacidade de escrever isso? Falei, é bom porque daí vira dado, né? Que daí dá para Exatamente. discutir sobre. Mas assim, Exatamente. eu fiquei incrédulo quando eu vi. E o pior porque, assim, eu me lembro muito, né, que o Agnaldo, né, que foi meu orientador, tinha uma fase que eu estava bem abalado, assim, com as respostas, porque realmente a maioria, tá, foram respostas muito positivas e tal, você tem que dizer, mas algumas realmente foram muito agressivas. E ele teve esse olhar de, pô, vai ficar tudo bem, essas respostas são dados, inclusive, a gente sabe que a realidade é essa, a realidade não é um mar de flores, então, se a gente está aqui para justamente discutir essa realidade, ela vai aparecer, né? Não adianta a gente negar isso. E engraçado porque, assim, eu não ia fazer o papel contrário de chegar e questionar a pesquisa de outra pessoa quanto à relevância dela. Né? Acho que essa questão de relevância ela é muito difícil da gente mensurar, né? Porque às vezes a gente pode estar lidando com um público menor, né? Que vai atingir, que vai ler aquilo. A gente pode estar lidando com um público muito específico. Não acho, pode ser com um público que não me toca, né? Que não faz parte da minha proximidade. Então, essa questão de relevância eu achei muito assim, caramba, mas você nem sequer leu a pesquisa, né? Você, na verdade, você nem sabe do que se trata especificamente, né? Foi um questionário com várias perguntas, assim, de diversos assuntos, e a pessoa já foi ali metralhando e tal. Então fica um pouco agressivo mesmo. Eu vi na sua fala dessa primeira parte, né? Eu vi você falando da escola e assim tudo mais. Eu acho que é bastante interessante a sua fala da escola, porque eu não sei se você também percebe esse movimento, mas eu percebi que a gente está passando por um processo de mudança de papel da escola. Porque a Uhum, escola ela sai desse modelo esse modelo de só. Eu não queria usar transmitir conhecimento, mas vou utilizar. uhum. De transmitir conhecimento para mais isso que você falou, né? De possibilitar que o aluno seja mais independente na forma como ele estuda, de possibilitar que o aluno faça relações, que o aluno desenvolva outras habilidades, senão apenas o cognitivo ali, né? Eu acho que é muito Sim. interessante isso que você comentou, porque eu pelo menos vejo esse movimento da escola. Da escola no geral. Quando eu falo escola, eu falo no sentido do ensino e aprendizagem no geral mesmo. Porque assim, até bom eu situar, eu acho, assim, né? A minha realidade escolar, ela é muito atrelada ao meio privado, tá? Eu trabalho em instituições privadas de ensino, temos concursos aí aparecendo, já tô assim, opa, vamos lá. Mas atualmente é isso, e tem muitas coisas acontecendo, tem muitas questões de estatutos de proteção da criança e do adolescente que estão aparecendo com mais força. Porque eu tenho visto muito pessimismo na escola. E eu acho que essas outras preocupações, eu acho que muitas delas voltam para a saúde psicológica, física, dentro da escola, fora da escola, né, que a gente sabe que a escola pode acionar, por exemplo, conselho tutelar, quando for um caso, né, mais grave, justamente por isso, porque a gente tem encarado muitos nossos estudantes com uma questão de mas eles não aprendem mais da mesma forma que antigamente, eles aprendem muito menos, é muito comum a gente escutar. E realmente a gente tem diminuído assim um pouco a questão de são menos exercícios, o conteúdo a gente vai dando uma enxugada, mas isso não é por uma questão porque parece que a gente às vezes quer abraçar o mundo, né? A gente quer continuar ensinando tudo que a gente ensinava e dar conta dessas novas demandas. E não tem como, a gente tem que saber priorizar, né? E, inclusive, a gente tem que saber ser conciso, né? Isso é uma habilidade que o ser humano tem que ter, de conseguir realmente priorizar. E uma dessas coisas tem sido isso, eu acho, assim, pelo menos, né, lembrando da minha realidade de escola privada,
isso tem sido uma lente, assim, que a gente tem que se preocupar com essas outras questões, justamente porque é muito pessimismo que tem cercado, pelo menos as escolas que eu trabalho, em que eu escuto os outros colegas assim próximos a mim, né, de trabalho, de que os estudantes estão uma questão de muitos problemas psicológicos, né, e muitos problemas atrelados às redes sociais. A gente está vendo um movimento, né, pelo menos nas escolas particulares, que proíbe-se o celular na escola, né, e nas minhas escolas isso tem sido feito. Porque chegava nesse ponto de que eu passava recreio na escola, eu via pessoas só na tela do celular, e aquilo me deixava muito triste, porque realmente a gente pensa que é para além do geracional, né? Porque a gente parece, tipo, você está falando isso porque você já não está na geração, é a nova geração, ela acontece assim. Mas, querendo ou não, a gente tem que, poxa, a escola é feita para brincar, e não brincar só no meio digital, sabe? A escola é para a gente quebrar o pé na hora do recreio, às vezes, quando estava ali naquela dividida do futebol, é para a gente ter aquelas fofocas, é para ter aquela intriga mesmo. A escola ela tem um papel social muito grande. Para a gente aprender a lidar com conflitos, né? A escola tem tudo isso. E acaba que Social, quando né? vai... Oi? O social, né, da O escola. social completo. Então, a gente tem feito, eu acho que esse movimento justamente porque tem tido uma reflexão muito grande, e infelizmente eu tendo a achar que é para um caminho mais pessimista, de a escola está perdendo um pouco o controle da situação, e muito vem porque a escola tem uma estrutura que se perpetuou por séculos, né, de ensino, e exponencialmente, do nada, ela teve que falar, opa, o que a gente se propôs todo esse tempo não está atendendo mais as novas demandas, e de uma maneira muito rápida começou-se a ter que mudar todas as estruturas da escola, né? Nas escolas que eu trabalho. Então, acho que está todo mundo meio ainda se situando, porque eu acho que a escola, e quando eu falo escola, eu falo também no sentido amplo, ela não foi se adaptando a esses processos de transformação ao longo do tempo. Né? Isso foi uma estrutura que foi se perpetuando, e aí, quando se viu, teve que mudar tudo de uma vez, e a pandemia certamente, olha lá, a gente jogando a culpa na pandemia, fez tudo isso se acelerar de fato. Não, e tem a resistência também, né, da escola, nesse caso, Uhum. né, nesse sentido. Na Das escola, não, escolas, da comunidade, daqueles que são responsáveis pelos nossos estudantes. Então, tem tudo isso, né? porque a gente fica confortável no que a gente já conhece, né? Total. Bom, Exatamente. mas indo para uma segunda questão assim, eu queria muito saber como que foi para você estudar a temática de gênero e a de sexualidade dentro de um programa de pós-graduação em ensino da matemática. Como que foi assim a sua experiência no geral com a escrita? Você sofreu algum tipo de preconceito, assim, algum tipo de desvalorização, ou foi mais tranquilo? Olha, eu hoje, pode até ser um pouco egóico isso, né? Mas quando eu penso que a minha dissertação foi a primeira, né, do estudo de matemática da UFRJ nesse tema, da licenciatura, né, eu fico muito feliz, assim, isso é uma coisa que me deixa muito orgulhoso, porque o Matemático Queer, ele surgiu lá quando eu entrei no mestrado, eu, Agnaldo, né, a gente tinha o Igor também, o Washington também, que era um outro aluno que também já estava ali flertando com essas ideias, e a gente começou, me lembro claramente, diante da pandemia, foi a única vez que eu vi o Agnaldo no período pandêmico inteiro, num café, num cinema, assim, a gente estava lá discutindo já as primeiras ideias, e realmente, assim, é um processo importante, eu acho, porque se a gente tem essa coisa do discussões pertinentes à matemática, e não só a matemática, como a licenciatura, muitas dessas perguntas que a gente sempre fala, né? Tipo, a licenciatura não ensina tudo pra gente, né? Muito tem sobre a figura de estudante, né? O que está acontecendo naquele corpo, naquela cabeça ali pensante, né? E isso é toda uma área de pesquisa que tem a ver com isso, com a integridade física e psicológica de estudantes que estão ali desviando da norma às vezes, né? E que também questiona muito a norma, para entender a norma, né? A gente tem que entender também como que os processos, eu acho que isso eu menciono, né, na minha dissertação, como esses processos heteronormativos, cisgêneros, afetam a própria figura do homem cis, branco e tal, longe de mim de falar, ai meu Deus, como sofrem.
né? Que vamos aqui parar todas as nossas discussões, porque realmente eles são os que mais sofrem. Não, mas realmente de entender que esses processos também atingem negativamente. A gente tem aí o câncer de próstata com níveis assim aterrorizantes, com tendências, inclusive, eu li isso outro dia, de aumento do número de casos, enquanto a gente tem uma população masculina que muitas vezes evita o cuidado de saúde porque não quer fazer os exames relacionados, né? Então, a gente tem que entender como que toda essa estrutura que a gente tem instaurada de gênero, de sexualidades, de identidades, elas atravessam realmente o ser humano e como que ela tem afetado a sociedade. E jovens hoje em dia, cada vez mais tem essa temática, né? Na minha época de escola e como estudante, não lembrava de ter muitas coisas assim aparecendo. E hoje em dia eu dou aula para pessoas que já em pleno sexto ano, em pleno 12 anos de idade, por exemplo, já falam de, poxa, me entendo como alguém que seja poliamor, fala todas essas questões, tem questões de demissexualidade, que fala de, sou lésbica, sou gay, sou bi, assim, tudo isso aparece com crianças muito novas, né? E aí eu já fico assim, caramba, isso não tinha na minha época. E eu encaro muito como uma questão de. Porque as pessoas sempre falam assim, mas eles são muito novos para entenderem isso. Eu falo, tipo assim, tá, pode ser, tudo bem, não tem problema. Hoje, ou se hoje a pessoa está te falando, não, mas hoje me entendo como uma pessoa não binária, né? Isso apareceu para mim também. E eu me lembro que a mãe dessa estudante e tal, na verdade, eu nem sei em que fim levou as desinências de gênero, porque acabou que saiu da escola, mas na época que era minha aluna, preferia que eu usasse o feminino mesmo, apesar de se identificar como não binário, né? E aí, eu me lembro muito bem da fala da mãe dessa aluna de falar, tipo, olha, tudo bem, se amanhã quiser se identificar, né, for construindo uma outra identidade, se categorizar, talvez, se classificar, se é que a gente pode usar esse termo, de outra forma, tá tudo bem, não é porque ela é jovem que ela tem que. A gente não espera que uma criança, um adolescente ali, né, de 12, 13 anos, entenda completamente como é que é a sua questão sexualidade, de gênero, até porque a gente, como adulto, às vezes a gente não sabe o que está acontecendo na nossa vida, né? A gente não. Tá no Alguém tem processo, ideia? né? Tá no Alguém tem processo de reconhecimento ainda. Exatamente, alguém tem total plena consciência de quem é, né? A gente sempre se questiona quem eu sou nesse mundo e aí a gente fica com essa ideia de que a gente tem que sempre estar preso em caixinhas e acabou, e ticando, né? Dando check e pronto, esse sou eu. Não é assim. Então, para mim, foi uma questão muito relevante, que me dá orgulho. Eu não senti muitos enfrentamentos, muito barreiras assim nesse sentido. É claro que foi um processo, como você já mencionou, que teve dificuldades, né? Especialmente em ler, né, essas coisas nas redes sociais. Sei que teve até algumas coisas mais cruéis, assim, né? Em termos de poderia colocar todos vocês desse grupo de pesquisa no avião e explodir. Coisas assim, né? A gente leu isso. Meu Então, até Deus. que meu filho. Exatamente. Então, foram algumas coisas pesadas, assim, nesse sentido. Mas é uma área que, para a gente, na época, era nova na UFRJ, né? Dentro do Estudo de Matemática, né? Vamos nichar aqui, porque certamente já existia essas discussões em outros lugares, mas para a gente era muito novo e, para mim, o novo sempre me move, né? Porque aí vamos lá falar de autoestima. Quando é novo, ali no grupo de pesquisa, todo mundo estava meio que no mesmo pé, né? De vamos descobrir junto o que está acontecendo. Eu acho que no meio acadêmico isso é muito bom, porque a gente sempre fica um pouco com o pé atrás, né? Com a arrogância, com o conhecimento que a gente fala assim, caraca, tem muita gente que sabe muita coisa, né? E ali eu me lembro que a ideia de estar construindo junto aquilo foi muito reconfortante, assim, ajudou muito no meu processo de escrita. Então, eu gostei bastante. Foi bem corajoso também, né, a escolha desse tema, assim. Tanto, acho que até pelo contexto, né, assim, no geral, no contexto do mundo, no caso. Uhum. Assim, eu acho, assim, que é bem interessante tudo isso que você falou, porque
são temas que estão aí, né? E fazem parte das nossas, não das nossas vivências, né? Porque não é de todo mundo. Mas, assim, pelo menos da minha faz, da sua, né? Igual você estava falando. Uhum. E as Todo pessoas mundo que vai se. estar em sala de aula vai ter, pelo menos, essa vivência, assim, de forma direta ou indireta. Pode escolher não olhar para isso, mas a prática do professor, ela tem muitas faltas, digamos assim, e a formação docente tem muitos buracos, justamente porque não tem como a gente lidar com tanta diversidade, assim, né? Tipo, não tem como eu parar na graduação e falar, olha, o currículo vai ser esse aqui. Você vai ter aula sobre estudantes que têm esse perfil, estudantes que têm aqueles perfis, estudante que tem tal perfil, estudante que tem Sim. tal, porque o ser humano é muito complexo, é muito complexo. Senão seria Então, mais fácil, né? Colocar todo mundo em caixas com características específicas e falar, esses daqui são assim, aqueles dali são assado. E aí exatamente, seria muito fácil, né? sim. Bom, mas indo para mais um pouco a fundo da sua pesquisa, você fala que você teve 710 respostas, né? Uhum. No seu formulário que você fez. E aí, como que foi ali para você ler todas essas respostas que você já tinha comentado, né? Que teve daquela resposta do cara falando que para você estudar Leibniz, você estudar Newton. E aí eu fico pensando como que foi para você, que você comentou um pouquinho, né, que eu não lembro a palavra que você utilizou, mas foi assim, foi um tanto quanto. Me diz você, né, como foi, porque assim, para mim seria muito doido ler todas essas respostas e eu ia focar muito nas respostas negativas. Eu sempre tenho isso. Uhum, sim. Eu me lembro porque, assim, eu não tinha dimensão de quantas pessoas iam responder, né? E aí eu me lembro que as respostas, elas começaram a aparecer aos montes, e eu ficava assim, gente, meu Deus. E aí aparecendo, 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 eu, caraca, é muita gente respondendo, o que está acontecendo? E você fala que é quase o Rio todo, né, se não me engano. Quase o Rio de Entendi. Janeiro, quase todas as instituições ali responderam, né? Pelo menos uma pessoa. Ah, a gente fala das regiões, né? Quando a gente pensa Isso. nas micro-regiões do Rio, né? Assim, não sei se era micro-regiões ou macro-regiões, enfim, não vou lembrar. Mas a gente teve uma representatividade boa, assim. E foi muita doideira, porque era muita resposta. Mas o que acontece? Eu tava fissurado nisso, né? No sentido de que era a pandemia, minha dissertação e eu, né? Então, eu estava ali no computador e conforme as respostas iam chegando, eu já ia lendo, já ia lendo, já ia lendo, já ia anotando, já ia categorizando, já ia ficando triste com algumas respostas, mas um triste no sentido de, né, aquilo vai ser dado eventualmente, mas era muito triste eu ler respostas de pessoas que estão, vamos lembrar, na graduação ou recém-egressos da graduação, pessoas que saíram recentemente da graduação. Esse era o principal público-alvo da pesquisa. Não são de docentes que estão lá já desde 1800 na escola, não. São pessoas que estão jovens no sentido de, caramba, essas discussões estão muito efervescentes hoje em dia. E aí me dava uma certa tristeza de pensar, caraca, isso vai. Isso me dava um. Eu ficava triste porque eu temo pela segurança de diversos estudantes, entendeu? E eu me lembro de uma resposta que me marcou muito, que era maldito dia que os pastores ou padres, não lembro, pararam de ensinar e agora tem a figura do professor. Sabe, fazendo referência a isso, né? De que a gente tinha que voltar à figura religiosa de ensinar todas as disciplinas, né? E aí eu fiquei assim, gente, mas isso é uma coisa que a gente estuda assim há tantos anos atrás, séculos atrás, aquela figura religiosa que ensinava ao mesmo tempo português, oratória, matemática e ginástica, né? Que tinha um quadro de disciplinas ridiculamente pequeno. Então, assim, a pessoa estava remetendo a uma educação completamente distante da gente, um pé para trás, assim, um passo para trás, absurdo. E então me dava certo pessimismo, assim, e realmente a gente tem essa tendência, né? O negativo impacta muita gente, né? E bastam poucas coisas negativas para nos impactarem. O positivo, às vezes, tem muito, tem uma enxurrada e a gente fica, tudo bem, né?
E eu acho que isso é uma coisa, inclusive, que a gente tem que estudar, né? Certamente já se estuda sobre isso. Mas foi um processo de, ao mesmo tempo, com entusiasmo, porque eu via as respostas crescendo e eu ficava lendo. Era muito curioso, assim. E geralmente as respostas mais agressivas, a gente tinha uma opção no final de, você quer se identificar, não quer, deixar o seu e-mail para caso a gente, né, queira dar algum retorno. Geralmente essas respostas não tinham essa identificação no final. Então você vê, né, que a Isso pessoa... fala alguma coisa, né? Isso diz muito, na verdade, né? E que tem Sim. muito a ver com essa questão da internet, né? De estar do outro lado e se sentir protegido de, ninguém vai saber quem eu sou, então eu posso soltar o verbo aqui. Que escancara um perfil do brasileiro, né? Que isso veio muito com as eleições da época, de as pessoas muito questionarem. Nossa, mas... peraí que tocou aqui online. As pessoas questionarem assim, mas... que Brasil é esse, né? Que está aparecendo aí. É um Brasil que sempre existiu, né? Então, todo esse cenário, né? Vamos lembrar, o Brasil é um dos países que mais se mata a comunidade trans no mundo, né? Isso está aí, né? E Não, talvez não tivesse... nesse período, né, Tadeu, foi um período que isso começou a sair da internet também, né? Essa questão da demonstração de ódio das pessoas começou a sair da internet. E começou o movimento de achar interessante ser desrespeitoso com as pessoas pessoalmente também. E Sim. a falta de respeito em todos os sentidos, no sentido de ser machista, no sentido de ser LGBT fóbico e tudo mais. Isso começou a ser, eu não sei se é aí no Rio, mas assim, aqui no Mato Grosso do Sul, teve muito forte isso, das pessoas começarem a fazer essas ações que antes eram feitas pela internet, sem identificação, começou a ser feita nas ruas. Então, foi assim, bizarro. Isso eu lembro bem que foi em 2022, que é o final ali, né, da pandemia. Final que eu Sim. falo que foi quando a gente começou a voltar aqui às atividades presenciais. Isso foi muito presente aqui. Não sei Sim, se aí também. E é assim, bizarro. foi muito presente e eu vou te dizer, eu sempre tive, ainda tenho essa impressão de, eu fico assim, gente, será que eu tô do lado errado? Porque não é possível. Tipo assim, pra mim é tão óbvio, né? E é óbvio que não é óbvio, mas assim, pra mim é tão óbvio que a gente tem que escolher o lado do respeito e do bom senso, assim, sabe? De respeitar uma outra vida que tá do seu lado. E assim, claramente isso não é óbvio, né? A construção social, ela tornou isso pouco óbvio até. E aí, eu me lembro de estar na pesquisa e fico assim, gente, eu fico pensando assim, sabe? Por que isso não é óbvio, né? E tem muitas questões, a gente pode ficar discutindo aqui o dia inteiro, porque logicamente não é óbvio. Tem muitas estruturas que fazem com que não seja. Mas eu fico assim, como é que pode, né, a pessoa colocar a mão na consciência e falar, vou escolher hoje ser extremamente respeitoso e botar a vida de alguém em risco, assim. Isso eu acho muito reflexo de uma sociedade, assim, individualista. Que eu fico, caraca, isso é uma doideira, assim, né? E fico pensando que tudo bem, né? As pessoas, elas têm suas identidades, elas têm suas origens, elas têm suas educações, elas têm seus contextos, mas eu fico, caraca, isso me dói muito, assim, me deixa muito entristecido mesmo. E a gente tem que, muitas vezes, levantar a cabeça, porque não dá pra gente também parar e jogar pro ventilador e ficar só na tristeza. A gente tem que tomar uma ação também, né? Só que isso é cansativo. Isso é Não dá cansativo. para só chorar as pitangas, né? Não Tem dá. que se movimentar. Mas ainda Exatamente. bem que você já faz isso, né? O tempo todo. Bom, você estava falando que você estava no início do Mathematic Queer, Uhum. e aí eu queria ver com você o que você acha o que você acha que mudou, assim? Foi uma das conversas que a gente teve no particular, né? Sobre a mudança a mudança na sua perspectiva da pesquisa quando você começou a fazer ela, referente ao grupo, né, do Mathematic Queer, e hoje em dia. Eu queria saber se, assim, se você acha que mudou alguma coisa, se você acha que teria coisas a acrescentar. Eu acho que, como você falou, tudo é dado, né? E a gente chegou a discutir até, né, na pré-gravação isso, que eu sentia muito que a minha dissertação ela poderia ter muitas coisas desatualizadas em termos de terminologia. Eu lembro que na época a gente teve muito essa discussão de e aí, né, alguma pessoa pode até questionar na minha própria fala, né, essa questão da desinência de gênero, por que a gente não escolhia
falar tudo mesmo masculino, tinha às vezes que a gente concordava com a quantidade, então se tinha mais mulheres e tal. Isso foi uma questão muito grande pra gente, né? Se usava pronome neutro, se não usava. Tudo é dado, né? Tudo é dado. Até porque isso podia ser usado depois contra você, né? No caso da Exatamente. pesquisa. Exatamente. Então, como a gente tem uma área de pesquisa muito nova, digamos assim, eu acho que na época a gente quis enfrentar o mínimo de resistência possível, sabe? Até a escolha do título sempre teve que ser muito criteriosa, a gente para poder, né, passar pelas instâncias. Então, a gente tomou uma filosofia na época, né? Como eu já estou afastada há um tempo do matemático, eu não sei muito como é que tem evoluído isso, mas a gente tomou uma ideia de, poxa, se a gente quer chegar a um público maior, a gente tem que ser inteligente nesse sentido, sabe? A gente tem que, como é uma linha de pesquisa nova aqui no estudo de matemática, chegar chutando a porta, a gente vai enfrentar uma resistência tão grande que a gente não vai conseguir chegar perto do nosso propósito, né? Que é comunicar no primeiro momento, chamar atenção, chocar até em certo sentido, né? Você vê, na minha dissertação, eu lembro na introdução de falar de um caso na Rússia em que existia um site em que as pessoas assinavam, como se fosse um serviço de streaming mesmo, fazer uma assinatura mensal, para ela ter uma lista de pessoas que eles sabiam que era LGBT, e qual o endereço delas, onde elas moram, e qual o nome, para você ir atrás e matar essas pessoas e torturar. Na verdade, eu acho que a regra do jogo era não matar, mas podia fazer qualquer outra coisa. Tortura. Então, assim, e assim, o mundo, ele tem uma coisa que a gente precisa acordar para ontem, sabe? Porque assim, parece que algumas pessoas não entendem a dimensão do perigo que é isso, né? Em contexto mundial até. E na época a gente tomou essa opção, né? A gente fez essa escolha, uma intenção. Então, assim, eu digo isso porque eu não sei até que ponto a minha dissertação está desatualizada. Certamente ela tem muitas desatualizações, porque a gente estava ali naquele início de leituras, tendo que ler muita coisa num espaço relativamente curto de tempo para se apropriar, né? Porque tinha prazo e prazos também para cumprir. E eu acho que hoje em dia o grupo tem provavelmente um emaranhado, né, de conhecimentos muito maior do que eu tinha até propriedade para falar sobre o assunto. Mas eu acho que ela é relevante no sentido disso, tudo é dado, né? Então, aquela é uma pesquisa que mostra como é que era a pesquisa do Matemático Queer naquela época, né? Então, eu acho que tudo é dado. Certamente é aquilo, a gente nunca escreveria o mesmo texto duas vezes. As nossas experiências fazem muito com que isso aconteça, mas foi um processo de construção que eu achei, assim, prazeroso no sentido, né? Você vê, eu escrevi rápido porque eu sentia gosto de escrever, eu sentia que estava fazendo algo não só relevante, mas essa ideia do novo, né, ali dentro do estudo de matemática da FRJ me moveu muito. É uma dissertação que eu toquei poucas vezes depois que eu apresentei minha tese, né, que eu defendi ela, a minha dissertação. Mas ela me traz muitas reflexões, assim, eu acho que meu olhar com ela é um olhar positivo. Ela, inclusive, está aqui do meu lado até, porque eu não entreguei até hoje, eu tinha que entregar uma versão original na faculdade, nunca entreguei a versão original, tem que entregar, inclusive. Mas não, eu acho até um pouco injusto falar assim que a sua dissertação é ou está desatualizada, sabe? Eu gosto de olhar, eu gosto, né? Muito egoísta, né? Mas assim, eu olho para ela como assim um trabalho que foi feito numa época que o grupo tinha um determinado pensamento. E aí eu não sei se dá pra gente falar que ela é desatualizada, que ela está desatualizada. Ela é o que o momento precisava. Sim. Ela é o que o grupo estava estudando, né, e tudo mais. E é uma das pioneiras, né? Então, assim, abriu muitas portas. Não sei se, eu acho que é um trabalho. Não sei se você sabe a potência disso, porque eu mesma utilizei a sua dissertação para falar, sabe, várias vezes. Pô, já usei a sua, eu usei a do Igor também no final da minha graduação para falar sobre temas assim. Então, assim, mesmo que possam ter alguns termos mudado, algumas coisas assim, acho que a ideia principal dela é viva até hoje e vai ficar para sempre, assim. Pode ser, né, que lá para frente alguma coisa ou outra você fala assim, meu Deus, como que eu escrevi isso? Exatamente. Mas aí é o processo, né? É o processo.
Nosso Exatamente. Eu processo tem que acho ser assim. que foi uma dissertação escrita a muitas mãos, porque como nós éramos relativamente poucos na época, a gente estava sempre por dentro das discussões de todo mundo, né? Quando a gente tem um grupo muito grande de pesquisa, a gente fica com um pouco de dificuldade de saber com propriedade o que todo mundo está pesquisando. Mas na época, como nós éramos poucos, né? Tinha outras pessoas também, a Luísa, o Hugo, a Jéssica, mas éramos poucos ainda assim, né? Certamente menos de 10. A gente sempre estava sabendo que todo mundo estava pesquisando, né? E isso fez com que a dissertação, de certa forma, ela fosse construída por muitas mãos, porque como estava todo mundo ali quase no mesmo barco de estudar e cada um indo para um cantinho, né, mais específico, assim a gente foi tomando conhecimento de tudo um pouco. Então, certamente as outras pessoas do grupo também me influenciaram muito naquela época. Então, eu acho que isso que é legal nesse trabalho, assim, saber que apesar de ter lá, né, o meu nome, do Agnaldo e tal, mas foi certamente um trabalho muito conjunto do grupo que estava na época. E foi difícil para você achar material assim, material para escrita mesmo, no caso? Para escrita da sua Olha, dissertação? porque o que acontece? Certamente a gente tinha poucas pesquisas assim sobre esse tema na educação matemática, mas eu sinto que assim, como a minha pesquisa tinha muito material vivo, tinha muitas respostas, né, o questionário, só aquele questionário já rende inúmeras pesquisas, né? Aquilo ali já foi uma fonte absurda, né, de informação, né? Então, e as coisas elas iam se relacionando tanto com o que eu estava lendo na época, seja produções brasileiras ou não, mas era muito nítido a teoria do reconhecimento. Na verdade, eu nunca cheguei ao tema da pesquisa pensando, vou pesquisar sobre isso. Não foi isso. Eu estava num curso online que o Washington até na época tinha indicado para a gente assistir, e me esbarrei nessa teoria, fiquei sabendo dessa teoria, e aí, conforme eu estava escutando minimamente sobre o que era, eu falei, caraca, isso conversa muito com as pesquisas, com os dados da pesquisa, com as respostas. Então foi um processo assim, eu não encontrei o tema. O tema literalmente esbarrou em mim, e em posse dessas respostas do questionário, você vê, o questionário não surgiu depois da pesquisa, ele surgiu antes. Em posse desses dados, que eu falei, caramba, dá para escrever algo sobre isso. E aí as coisas foram surgindo. Então, eu nunca tive dificuldade em termos de quantidade de fontes, né? Certamente, outros membros do grupo não tiveram esse mesmo cenário de ter fontes inúmeras sobre o assunto. Mas para mim isso não foi um problema. Ainda bem, né? Uhum, porque sofrer com fonte de pesquisa é um terror, né? A gente fica assim, caraca, não acho texto. Isso é complicado. Olha, quando eu fui começar, eu fui desse jeito, eu não achava, eu ficava, ai meu Deus, como é que eu vou discutir e tudo mais. Mas aí É. eu fui indo, aí foi inclusive assim que eu barrei no Matemático Queer, achei as pesquisas. A Fernanda, a minha orientadora é a Fernanda, e aí Uhum, ela é da UFRJ também. Aí uhum. ela falou pra mim, né, do grupo e tudo mais, eu pesquisei. Mas pra mim foi aterrorizante. Mas aí também você com tantas respostas assim no questionário, né, dava pra Exatamente. fazer E esse muita questionário coisa. ele surgiu porque, como o grupo era novo, a gente queria saber justamente isso, em que pé essa discussão estava nas universidades, pelo menos do Rio de Janeiro. Não, essa pesquisa, esse questionário ele não teve um propósito de servir especificamente uma pesquisa, porque na época não tinha nenhuma pesquisa sendo feita assim muito com, com afinco, sabe? A gente estava no início, a gente estava querendo entender qual era o cenário, qual era a percepção desse tema nas universidades aqui do Rio de Janeiro, do estado do Rio. Então, ela não serviu diretamente a uma pesquisa em si. E a gente foi se alimentando dela, porque ela era muito rica, ela tem um material muito bom ali, um material de informação muito bom. Não, e assim, você falou que. Eu tô chocada até agora da frase do avião que você falou, Sim. que chegou em você. Como que foi? Assim, o Agnaldo já chegou a comentar comigo uma vez que teve uma época que o Matemático sofreu muito ataque Uhum. nas redes sociais e tudo mais. Sim. E aí você estava me falando também que você já ouviu esses comentários. Como é que foi para você, assim, no grupo, receber esse tipo de comentário? Porque, cara, falar isso que falaram de colocar todo mundo no avião e explodir o avião, isso é muito pesado, é muito forte falar isso. Exato.
É literalmente desejar o pior que tem pro outro, né? Que é a morte da pessoa. Como que Sim. foi, assim? No caso dessa informação do avião, acho que quem me trouxe ela foi justamente o Agnaldo, né, que cuidava das nossas redes sociais. E cuidava das nossas redes sociais, nossa, que chique isso, né? Cuidava das redes sociais do grupo. E ele trouxe isso, né, esse retorno que a gente teve em algum momento, não sei se foi numa live, não sei se foi numa publicação, alguma coisa do tipo. Mas eu confesso que, assim, sempre me deixa um pouco com o pé atrás. Infelizmente, né, tem gente que... Felizmente, na verdade, né? Tem gente que é mais... que bota o pé na porta mesmo e vai e tal. É isso. Eu tenho a tendência de... eu tento seguir o caminho inteligente, digamos assim, né? Que na minha cabeça faz sentido. No contexto que eu estou inserido, eu sempre acho importante eu saber carregar a minha militância e os meus valores de forma estratégica. Então, se eu chegar batendo na porta com as pautas LGBT, eu sei que nos espaços que eu estou isso não vai funcionar. Então, eu tenho que carregar essa minha questão do amor ao próximo, do respeito, da valorização da subjetividade do meu jeitinho, sabe? Eu acho que acaba sendo um pouco mais... é o caminho que eu decidi traçar, né? É a estratégia que eu decidi seguir. Eu poderia ter N estratégias para fazer isso. E muito vem justamente desse medo, assim, de, poxa, como é que será que a comunidade que está ali na escola, como é que os responsáveis reagem, né, a qualquer coisa. Isso é uma coisa que preocupa a gente, principalmente na instituição particular. E olha que nas instituições que eu trabalho, né, da rede particular, eu tenho muita sorte, assim, eu acho que elas são muito receptivas a isso. Mas é isso, quando a gente parte pro público, né, a gente não tem dimensão de aonde isso pode chegar. E conforme isso vai chegando a outros lugares, a tendência a você ter repressões e respostas como essa é maior. E, sinceramente, eu não sei se eu tenho psicológico para ficar lendo esse tipo de resposta, não, tá? A gente sabe que elas existem, mas às vezes a gente fica muito... né, é muito ódio e a gente, de certa forma, acaba criando uma casquinha. Muitas dessas casquinhas em mim. Sabe aquela coisa, ignorância é uma benção? Às vezes eu fico assim, cara, me cansa muito, assim, ver esse tipo de violência e eu tento fazer a minha resposta possível àquilo, a minha construção no dia a dia, atingindo né, meus estudantes da minha forma, na esperança de literalmente um futuro melhor. Isso é uma coisa muito brega de se dizer, mas assim, a gente tem que acreditar nesses estudantes, gente, senão como é que fica? Então, é mais por aí. Entendi. Mas eu sou assim também, igual você. Eu vou indo pelas beiras, sabe? Eu ia falar exatamente isso agora, eu ia falar essa palavra, eu falei, a gente vai pelas beiradas, né? Eu, assim, eu não sou muito de tomar a frente de alguma coisa. Não que eu não tome a frente, né? Mas, assim, eu prefiro mais estar ali no plano de fundo, Uhum. auxiliando. Sim, e a Não escola é um sei, território talvez. muito político, né? Toda escola tem um território muito político, é sempre uma questão de ideologia, uma questão muito de pensamento, reflexão, de quem está na direção, quem está na coordenação, como é que é a comunidade em torno daquela escola. É um território muito político. Então, a gente, independente do assunto, independente do que você queira propor, você tem que ter sempre muito cuidado, você sempre tem que fazer tudo de forma muito calculada, assim, digamos. É porque Porque senão mexe com depois corre muitas risco de coisas, controle. né? Mexe com muitas coisas ao mesmo tempo. Muitas Por exemplo, instâncias, no seu caso, atinge se muitas você. pessoas. No seu, desculpa, pode continuar falando. Ah, não, tudo bem, não, é que atinge muitas pessoas mesmo, né, a escola. Então, envolve muita gente. Então, a gente sempre tem que ter um cuidado aí para poder fazer as coisas funcionarem, porque senão a roda não gira, né? Então, a gente tem que ser muito político nesse sentido, de calcular os nossos próximos passos, né, sempre. Até porque E a senão, norma. né? Senão mexe com o nosso emprego, né? Por exemplo, você é podado às vezes na escola. Você, no caso, Sim. que eu falo é o sujeito ou a sujeita professor ou professora. Uhum. Porque assim, você vai querer discutir a temática e aí às vezes a escola fica um pouco atrás com o tema que você quer discutir, e aí às vezes você fica inseguro também. Então, assim, Sim. é um terreno bem instável, né? Com muito tabu ainda para discussão, assim.
Eu acho que, por exemplo, é muito comum, apesar de ser uma questão também complexa pra caramba, né? Mas nas escolas é muito comum você ver questões, por exemplo, de discussão racial. É claro que muitas vezes tem repressões também, é uma doideira, mas tem. Mas é muito comum a gente já ter andado, né, nessa discussão nas escolas, das comunidades, dos povos indígenas, isso tem caminhado, mas a questão da sexualidade de gênero, ela ainda tem muito tabu, assim, pelo menos as instituições que me cercam, né? Não só acho que eu trabalho, mas que acho que me cercam. Então, geralmente, eu acho que um pé inicial que a gente está tendo é justamente de estar no sentido do acolhimento, né, desse estudante. Talvez não trazer essa questão com tanta expressividade, mas pelo menos no sentido de acolhimento. E é essa filosofia que eu vou, tem que acolher meus estudantes, assim, isso é algo que não ainda mais a matemática, né, que é uma ciência muito agressiva, num certo sentido. Me dói muito porque a gente vê muitas pessoas classificando quem é inteligente e quem sabe matemática, né? É muito comum. Quando perguntam para mim, eu até fico. Eu odeio essa pergunta. Quando perguntam para mim, o que é que você faz da vida? Eu falo, professor de matemática. As pessoas, nossa, que inteligente. Eu fico tipo assim, ai, É um sabe? tabu, né? Exatamente. Eu fico assim, gente, tantas pessoas fazem matemática, eu fico assim, caramba, tá faltando ali um lé com cré, entendeu? Então, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Então, enfim, é mais por aí. E como que você aplica esse tema assim de gênero, de sexualidade na sua prática? Eu vi que você estava falando que as escolas que você trabalha são abertas, né? Uhum. Abertas assim a discutir essas temáticas. E como que você, se você aplica, né? Não sei também, às vezes você não discute, né? Uhum. Ou discute, não sei. Então, recentemente, acho que foi ano passado, tem uma questão até na UERJ, no vestibular da UERJ, sobre essa questão do número de assassinatos, de pessoa, morte violenta, né, que a gente diz homicídio, né, por morte violenta, de comunidade de pessoas, né, LGBT, que é a mais. Essas questões estão surgindo até nos vestibulares, sabe? Então, isso, querendo ou não, traz um respaldo para a gente. Porque quando a gente tem. Porque a escola muitas vezes está voltada para o vestibular, né? Quando a gente tem questões dessas nas provas de vestibular, isso traz até uma proteção no sentido, mas, gente, não fui eu que escrevi isso aqui. Sabe, aquele se fazendo, sabe? Gente, não O sou eu que estou respaldo, falando. né? Não sou eu que estou falando, são as instituições de ensino superior, sabe? E imagina, começa a formar um monte de. E é uma coragem até da UERJ, né? Porque a gente sabe que também existe muitas repressões vindo dentro das universidades e das instâncias superiores de aprovar a questão, não aprovar a questão, enfim. Mas eu pego muito no sentido da minha própria dissertação, né? Que eu falo das esferas do reconhecimento. Eu acho que não vou entrar com muita profundidade, né? Mas a gente tem a esfera do amor, e no amor no sentido de acolher subjetividades, tá? Né? No sentido amoroso mesmo, isso é importante falar. Mas é amoroso no sentido de acolher subjetividades, especialmente no início, né, na primeira infância, ali na fase de ser criança, porque é ali que está sendo muitas vezes construída a identidade. Aquela coisa Freud explica, e Freud coloca tudo culpa na infância, então, essa esfera aí. E a esfera do direito, né, reconhecer que nossos estudantes têm direito, né, eles têm direitos, eles têm os corpos deles mesmo, né, as pessoas físicas ali, vou até dar um termo ruim, né, mas aquele CPF é uma pessoa que tem direitos, que tem as suas individualidades e que a gente tem que reconhecer e lutar para que sejam cumpridas, né, como eu falei, essa questão, por exemplo, de uma das escolas que eu estou está batendo muito nessa tecla da questão da proteção da criança e do adolescente, né, desse estatuto. Então, isso é importantíssimo, né, isso é extremamente relevante. Então, isso mostra uma postura da escola, inclusive, de falar, caramba, né, essa proteção ela não acontece na categoria XYZ. Ela acontece de forma genérica, né, ela é uma proteção que tem que acontecer com todos os nossos estudantes. Então, isso para mim é um respaldo muito grande. Eu tenho que falar, não, eu vou proteger meus alunos. Porque é isso, é um grupo vulnerável. A gente esquece às vezes, mas criança e adolescente é um grupo vulnerável, né, que precisa de proteção, que está em formação. E também tem a esfera da solidariedade, que é no reconhecimento dos talentos, das potencialidades, né, que eu acho que vai muito até, inclusive, nessa questão de, por muitos anos, muitos séculos, a matemática, a inteligência lógica matemática foi uma das
quase que exclusivamente valorizadas na escola. E hoje em dia, como eu falei, né, as instituições que eu trabalho, elas têm tendido a valorizar muito mais essa pluralidade de conhecimentos. Não estou dizendo que a matemática está mais ou acima de ninguém ainda, mas de valorizar outros conhecimentos. Eu acho que isso é uma postura da instituição, né, das instituições que eu trabalho, que é muito importante, porque é tirar justamente essa hegemonia de uma matemática e trazer ela para um pé de igualdade que favorece a aplicabilidade dela nas outras ciências. Tira ela de ser uma coisa isolada e de fazer um bom uso dela, de entender realmente as relações, né, dentre essa disciplina com as outras. É aquilo que eu falo, né, de multilinguagem, né, é um ensino multilingüe, é um ensino transdisciplinar, é um ensino que possibilita essas trocas, assim. Mas lembrando, né, sempre tenho que lembrar do meu contexto, de escolas que estão, né, caminhando nesse sentido, que eu acho ótimo, com uma estrutura, né, com um aporte que favorece isso. Perfeito. Mas eu também acho que é nesse sentido também. Que tem que sair disso, né, da matemática. É sempre a matemática e o português, né? Os dois aqui, assim, as duas disciplinas, no sentido de as duas mais importantes e as outras Sim. não. Bom, e aí eu queria saber uma coisa agora. Essa é uma pergunta assim mais minha, eu acho. Eu vi que você comenta muito assim, no caso, né, lá no final da sua dissertação, sobre a inclusão. E aí eu vi a sua perspectiva, eu vi não, eu acho que eu vi um pouco da sua perspectiva de inclusão, e eu queria saber se hoje você mudou um pouco dessa sua perspectiva de inclusão, e o que você está pensando hoje sobre a inclusão no geral, no sentido geral mesmo. Sim. Eu acho ruim isso, né? Eu não quero expor o nome das escolas que eu trabalho, mas o ruim é porque eu estou aqui num sentido, parece que eu estou sendo o tiete, né? Aqui, mas é isso, eu tenho esse privilégio. Mas realmente a inclusão tem me deixado muito feliz, né? Nesses espaços, por questão de, primeiro, de evoluir no conceito de inclusão, de não estar sendo mais um espaço de somente inserir, sabe? E isso tem dado muito, muito pano para manga de discussão. Porque, querendo ou não, a inclusão, primeiro que eu entendo ela por um conceito amplo, no sentido, né, de que a gente pode falar de pessoas PCD, a gente pode falar de pessoas de questões de gênero, racial, financeira, enfim, a gente pode pegar N subjetividade. Mas quando eu penso em inclusão, eu penso que inclusão a gente não quer dizer que é a pátria educadora que todo mundo está na escola, então a gente tem que saber incluir esse público todo na escola. Né? Não é só inserir e esquecer, por exemplo, que tem a questão do transporte, que tem a questão da alimentação, que tem a questão da moradia, do contexto de cada estudante, da valorização das individualidades. Para mim, inclusão é uma coisa muito difícil de se fazer, tá? E tendo a achar que a gente sempre vai estar um passo atrás, infelizmente, porque, gente, é muita pluralidade, né? E eu tenho esse pensamento um pouco talvez frio de pensar que bom, mas assim, ao mesmo tempo, né, é um empecilho, a gente sempre vai ter um desafio de incluir todo mundo, porque isso é muito difícil, a gente está falando de um país com proporções continentais e nem precisava ser, sabe? Poderia ser um país muito menor e mesmo assim a gente tem uma probabilidade de coisas para abarcar muito grande. Mas hoje em dia eu tenho visto, né, no meu contexto, a inclusão sendo muito para além do inserir, porque eu acho que teve alguns momentos, primeiro de segregação mesmo, a escola, né, como instituição, como estrutura, por muito tempo fez essa segregação, né? Depois fez um processo muito grande de inserção, digamos assim, né, de inserir. Eu sei que tem alguns termos certos para isso, desses níveis de inclusão, né, o que significa de fato incluir, mas eu vou usar o que está na minha cabeça, tá? Espero que não tenha problema. Mas eu quero me comunicar, né, e acho que por muito tempo teve isso de inserir só e de entender a inclusão mais como um processo de, olha só, a escola é feita por muitas mãos, muitas mesmo, né? E de entender o papel do estudante dentro disso, porque o estudante é um material humano muito rico e que produz muito para a escola, né? No sentido de promove muitas reflexões e ajuda no trabalho mesmo pedagógico.
Então, inclusão, eu acho que essa pergunta por si só, ela daria um podcast de 48 horas, tá? Porque Muito ela traz ampla, muito ampla. é muito amplo. Eu acho que o fato de ser amplo faz isso de a gente ter que refletir muito sobre estratégias de inclusão. E isso tem sido um desafio muito grande, porque a gente tem que entender que a inclusão ela tem uma demanda de trabalho muito grande. Ela tem, de fato. Né? E isso significa que a gente tem que ter uma estrutura que esteja pronta para isso. Um espaço de escuta, um espaço físico, um espaço de adaptação, um espaço de discussão, um espaço de socialização, um espaço de trabalhar essas questões a nível moral e ético. Ela tem muitas coisas acontecendo. E a única coisa que eu quero é que essa roda continue a girar. Eu acho que ela não pode parar. O que me deixa preocupada é que a gente, né, ao longo da história, a gente sempre teve momentos de picos e de vales, né? Vai subindo e descendo, vai subindo e descendo. E a gente sempre tenta, né, querer uma perspectiva de só subida, né, de evolução nessas discussões. Espero que a gente consiga continuar isso, mas para mim a escola, cada vez mais, eu vejo muito isso como professor de matemática, que é engraçado isso, né? Eu fico vendo, às vezes, meus alunos, assim, chorando com as minhas provas, assim, e eu fico assim, gente, mas não era a intenção, pelo amor de Deus. E ele fala, não, mas você é ótimo, mas a matemática, ela fica ali dentro de mim, é um negócio que me deixa nervoso, ansioso, e blá, blá, blá. E que, querendo ou não, a gente pode ter o discurso de, mas esses alunos não aguentam nada, sei lá o quê. E realmente eu acho que eles aguentam muito menos do que, do que eu aguentava, por exemplo, em termos de estudo. Mas, assim, é a realidade que está posta, entendeu? É outro E contexto é também, outro né? contexto completamente diferente, o acesso à informação é completamente diferente, Até né? mesmo como é que fala? O processo de digerir as coisas. Porque hoje em Sim, dia, com a rede social, é tudo muito instantâneo, muito vapt-vupt, vai, foi. é um processo muito que a gente tem que ensinar, muitas vezes, num processo de saber identificar e validar uma informação do que receber essa informação de outra pessoa, porque as pessoas estão cada vez mais indo atrás da informação com facilidade. O processo é outro, né? É de investigar aquela fonte, ver se ela se adequa, cruzar com outras informações. Então, assim, as demandas da escola, elas estão mudando. Eu acho que isso é, inclusive, né, está muito atrelado à lógica de mercado, porque as demandas do mercado estão mudando, né? Querendo ou não. Então, essas coisas acabam se relacionando, seja isso algo bom ou ruim, não estou entrando nesse mérito, mas realmente, quando a gente pensa em inclusão, eu penso que a inclusão se faz necessária, porque eu penso que a instituição tem que ser um espaço, né? Por que eu estava falando, né, dos meus alunos que são muito nervosos com matemática e tal? Porque a gente tem que incluir mesmo, principalmente oferecer espaços de escuta ativa, né? E eu acho que tem um autor, inclusive, né, que é o Oli Skov-Smols, que ele baseou muita pesquisa da Luísa Mendes na época, que ele fala sobre a leitura e a escrita do mundo a partir da matemática. E eu me lembro que numa das reuniões, até algum professor falou isso, tipo, mas a gente tem que ensinar os nossos alunos, nosso papel é que eles leiam o mundo. Né? E eu complementei, né? Olha, não é só leitura, né? É leitura e escrita do mundo, a gente tem que interferir no mundo. E eu acho que esse processo de inclusão, ele acaba cutucando alguns desconfortos, né? Porque a gente tem uma sociedade ainda muito conservadora. Então, cutucar nessa questão da inclusão é cutucar nessas estruturas hegemônicas. Então, a inclusão ela tem esse papel também de ir cutucando nessas estruturas que vão gerar desconforto muitas vezes, seja um desconforto de força de trabalho, de filosofia de vida, de preconceito e tal, mas a inclusão ela se faz necessária para a gente poder entender essas estruturas e desmantelar elas, às vezes, né? Desmantelar essas estruturas que, por muitas vezes, têm um contexto opressor. Então, a inclusão ela é uma ferramenta política, ela é um posicionamento do tipo, se eu estou incluindo, né? E eu me lembro que na minha pesquisa tem uma resposta que foi muito engraçada, né? Que foi sobre esse sentido. De uma pessoa que falou, mas hoje em dia
tudo é coisa, né? Tudo é pauta. Se eu quiser me identificar como um alface, eu posso me identificar como alface. Aí você fica assim, gente do céu, realmente, né? Tem um povo que está entendendo tudo errado, né? Então, se faz necessário para justamente a gente cutucar essas percepções, inclusive. Então, uma questão de luta, digamos assim, né? Tipo, talvez eu não me coloque nessa figura de luta, porque eu vejo que, frente a outras pessoas, eu acho que eu tenho um comportamento tímido, né? Mas é a minha estratégia, né? É aquilo que eu falei, a gente tem que ter a nossa estratégia, dado cada um o nosso contexto, para conseguir alcançar os resultados que a gente quer. E para mim, a inclusão, e é isso que permeia as minhas aulas, é mais do que sair chutando a porta, né? Não tô dizendo que é ruim, tá? Mas assim, eu tô querendo dizer que no meu contexto é muito do sentido de desmantelando essas estruturas por dentro mesmo. E muito pela questão do chão da sala de aula, pelo afeto, começar por aí. Porque tá faltando afeto na escola. Tá faltando afeto nas relações pessoais, não só na escola. Então, acho que a gente tem que, empatia, tudo isso, tem que dar uns passinhos para trás, porque essas redes sociais, eu até sou um pouco conservador nisso, ela tem afastado muito. Por mais que a gente aproxime em termos de distância física, a gente afasta num sentido emocional absurdo. Então, a inclusão da escola passa a ser um posicionamento político e uma ferramenta que a gente tem que usar mesmo para poder ir quebrando essas estruturas hegemônicas e que segregam muitas vezes. Eu te perguntei isso mais porque quando eu comecei a minha pesquisa, no caso, comecei a pesquisar sobre gênero e sexualidade, eu conversei com a Fernanda, e a Fernanda ela é da área da educação inclusiva. Uhum. E eu não sabia que a educação inclusiva abordava questões de gênero e sexualidade também. Uhum. Para mim foi bastante novo. E aí eu venho desde 2021 que eu trabalho com a Fernanda, eu venho desde aí discutindo com ela, discutindo no sentido de conversar, tá? Não de brigar. Imagina, brigando com a orientadora desde 2021. Mas eu venho discutindo com a Fernanda desde 2021 da gente explicar como a inclusão é mais do que apenas a discussão de determinados temas. Eu não sei Sim. como que é a perspectiva aí no Rio, mas tinha alguns lugares que a gente fazia apresentações que as pessoas associavam muito à educação especial. Sim. E aí, quando eu falava o meu tema, as pessoas ficavam, mas isso é educação inclusiva? O que é educação inclusiva, né? Aí Exatamente. Na FRJ foi o mesmo movimento assim parecido, porque o Agnaldo ele tem muitas orientações nessa área que eu vou dizer aqui, entre aspas, né, do que as pessoas no senso comum entendem que é educação inclusiva, né? Dessa educação aí que você chamou de educação especial. Então, e aí é que a gente foi abrindo o guarda-chuva, né? Tem vezes que abrir um guarda-chuva pode ser até um problema, né? Justamente, mas está incluindo todo mundo e tal, e é isso mesmo. É exatamente isso mesmo. Entender a inclusão é pensar que a gente tem que uma evasão. Se a gente tem uma evasão de estudantes, né, das instituições escolares, por quê? Sofre preconceito, por exemplo, né, muita transfobia, por exemplo, ou porque às vezes o estudante não vai estar desmatriculado, mas não frequenta a escola, porque sente que aquele espaço não é seguro, né? Ou seja, aquele estudante não está incluído por definição. Né? Se a gente fala assim no sentido de dicionário, está incluído no cenário escolar? Não. Então, se isso é uma questão, a pauta de inclusão deve abarcar esses temas, entendeu? Então, por isso que acho que vai ampliando um pouco esse guarda-chuva. eu também acho. Também penso, tenho um pensamento caminhando com você, assim. Bom, mas as perguntas que eu tinha, você respondeu todas muito bem, eu acho. Esclareceu bastante para mim. Esclareceu não, eu compreendi bastante a sua dissertação. Eu gostei muito de ter lido ela. E se você quiser falar mais alguma coisa assim dela, fica à vontade. Eu acho que ela, na verdade, eu não quero falar dela, eu acho que ela é só um trabalho dentre muitos, assim, e que realmente eu tive a mesma sensação de estar entendendo o que é inclusão, né?
E eu tendo a achar que ela é uma dentre várias que estão surgindo e que se faz necessário. Eu acho que se a gente olha, né, para os nossos estudantes e pensa que realmente eles são cada vez explicitamente complexos, porque eles sempre foram complexos, né? Mas assim, Sim. explicitamente complexos, a gente tem que estudar muito sobre. Não é pouca coisa que a gente tem que estudar, não. Sabe aquela coisa que não vai ser a vida inteira estudando. Então, eu A acho que ela famosa é vida de professor, né? exatamente. Então, eu acho Estudar que a ela vida inteira. é uma dentre diversas fontes de estudo e que diversas vão ter divergências, vão ter convergências, vão ter focos diferentes. Então, eu acho que ela é um, uma folha de papel dentre um camalhaço aí de pesquisas que certamente vale se aventurar. Bom, mas foi ótimo você ter feito ela, foi muito importante. Ah, Para obrigada. mim, eu acho, para todo mundo que for ler, vai ser um documento muito importante. E eu acho que é muito legal e muito importante ter pessoas discutindo sobre isso. Que você começou aí no Rio, né, e tudo mais, a falar sobre essa temática, e aí agora você fala na sala de aula, e aí o Matemático Queer se expandiu e discute hoje em dia as questões de gênero e sexualidade. Eu vou me arriscar a falar no Brasil todo. Mas, assim, em grande parte do Brasil, tem alguém que está dentro do grupo que leva as discussões, que pelo menos leva alguma fala do Matemático Queer. Acho que participou disso, a sua escrita, você, no caso, é muito importante para o movimento no geral, né? O movimento de expandir as discussões dessas temáticas. A gente está Mas, aqui numa segunda-feira gravando, né? Esse episódio. Muito bom pois é, começar a semana escutando isso. você viu? Vamos começar a semana com o pé. Ah, eu não sei o ditado. Não sei se é pé direito ou esquerdo, mas a gente vai Acho que começar tem que com o ser pé pé bom. direito. Vamos começar de um jeito bom. Vai dar tudo certo. Começar a segunda-feira do melhor jeito possível, discutindo Sim. gênero e sexualidade. Sim. Bom, mas eu acho que era isso. Então, Tadeu, eu queria agradecer demais a sua participação no podcast. Foi ótimo. Foi muito bom ler a sua dissertação, foi muito bom conversar com você para ver o que você tinha a dizer sobre ela, sobre a temática de gênero e sexualidade. Foi bom conhecer você também, conhecer mais sobre você. Acho que quando as pessoas lerem a sua dissertação e ouvirem o podcast, elas vão ver o outro lado do Tadeu, elas vão ver o outro lado da pesquisa no geral também, que acho Uhum. que é muito interessante também conhecer mais sobre o autor. Para mim, pelo menos, particularmente foi ótimo. Ah, obrigada, João. Não, o Então, assim, convite foi maravilhoso. Eu acho que assim dá uma oportunidade, né, de como se fosse um apêndice, né? Muito estranho escutar, né, sendo chamado de autor, né? Mas querendo ou não, somos todos autores, né? E é bom saber, assim, né, que eu escrevi essa dissertação aqui, eu nem lembro mais, 2021, não sei. Acho que é 2020. É porque a pandemia, ela distorceu completamente sua noção de tempo, né? foi Impressionante. Você não sabe se escreveu 2021. aquilo há 10 anos atrás ou há 2. Mas muito bom, assim, perceber que é aquilo, como eu falei, né? É uma das primeiras, tinha muita questão que a gente poderia problematizar ali, muitas terminologias. Eu lembro que na própria defesa ali, a banca falou: olha, vamos discutir isso aqui, vamos rever esses conceitos e tal. Então, que bom saber que realmente ela tem esse caráter formativo, né? Que eu acho que é isso que a gente, como professor, a gente sempre quer, fazer algo formativo, de alguma forma. Então, fico muito feliz pelo convite de vocês e pelo seu convite especificamente. A gente também fica muito feliz por você ter aceitado. Então, acho que é isso. Obrigadão. Só queria deixar um recado, sigam o Matemático Queer no canal do YouTube, também no Instagram, que é o mesmo para os dois, é o Matemático Queer. E é isso, pessoal. Obrigadão. Valeu, gente. Tchau, tchau.